A paz do Senhor, irmãos. Meu nome é missionária Solange e eu venho explicar para vocês, mostrar para vocês uma semelhança entre a morte de Jesus e também sobre a vinda gloriosa do Senhor. Nós vamos pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 1, no versículo 11, que diz assim: E lhe disseram: varões galileus, por que estão olhando para a altura? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que viste subir. Então essa é a nossa palavra-chave. O anjo diz para eles assim: não fiques admirados, porque da mesma forma que ele subiu, ele vai vir novamente. Então eu quero mostrar para vocês essa semelhança que existe 4 fatores que existe essa semelhança. Sobre a escuridão, sobre o terremoto, sobre Jesus vindo nas nuvens e sobre o arrebatamento. Então, nós vamos falar agora essa semelhança. Primeiro nós vamos lá em Mateus 27, no versículo 45. Mateus 27, do 45 ao 46. Desde o meio-dia houve trevas sobre toda a terra, até as 3 da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, clamou Jesus em voz alta e morreu. Então Jesus, ele faleceu às 3 horas da tarde. Mas aqui está dizendo que Jesus foi crucificado 9 horas da manhã. E a palavra está nos dizendo que quando foi ao meio-dia, houve escuridão em toda a terra, até às 3 horas da tarde, quando foi o horário que Jesus morreu. Então nós vemos essa semelhança, aqui nós estamos vendo que a palavra fala que houve uma escuridão em toda a terra. Em toda a terra houve essa escuridão. Nós ouvimos também em Joel, nos dá um relato agora sobre a vinda do Senhor. Joel 2, no versículo 1 e versículo 2. Tocai a buzina em Sião e clamai em voz alta no monte a minha santidade. Perturbam-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está perto. Dias de trevas, de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas. Então será dias escuros, de trevas quer dizer dias escuros, com nuvens grossas de escuridão. Então, como fala que quando o Senhor morreu, houve escuridão na terra. Então nós vemos também em Joel 2 que fala que quando o Senhor vir, o dia do Senhor são um dia de trevas e de tristeza, lamento e nuvens espessas que vão cobrir toda a terra. Em Apocalipse 6:12, nós temos um relato também que vai confirmar essa escuridão para a vinda do Senhor.
que é Apocalipse 6, no versículo 12, que fala sobre o sexto selo. Olhei quando abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua se tornou como sangue. Então nós vemos aqui, irmãos, que para a vinda do Senhor também haverá uma escuridão, semelhante quando foi a morte do Senhor. Agora, nós vemos aqui em Mateus 27, agora voltando para a morte de Jesus, Mateus 27, 51 diz assim: Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto para baixo, e houve um terremoto na terra e partiram-se as rochas. Então, quando Jesus morreu, eis que quando ele deu o último grito, o véu se rasgou por inteiro, de cima a baixo, e houve um grande terremoto na morte do Senhor, que rachou rochas, racharam-se as pedras. Então, agora nós vamos ver se existe uma semelhança de terremoto sobre a vinda dele também. Como a gente acabou de ler aqui, vamos recapitular novamente. No sexto selo, olhei quando abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina e a lua como de sangue, com cor de sangue. Então nós vemos aqui no sexto selo, que fala sobre a vinda de Jesus, também faz um relato que quando abriu o sexto selo, houve um grande terremoto, o céu vai escurecer. É onde que é a vinda do Senhor. Então esse é um sinal da vinda dele. Escuridão e terremoto, semelhante ao que aconteceu na morte e crucificação do Senhor. Agora nós vamos ver outro relato que está em Atos dos Apóstolos, no versículo 1. Então, vamos ver aqui, irmãos. Atos dos Apóstolos, no versículo 1, no capítulo 8 ao 9, que diz assim: Atos dos Apóstolos 1:8. Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, e toda a Judéia, em Samaria, e até nas regiões mais distantes da terra. Eles foram, e havendo dito essas palavras, vendo eles, foi levado em uma nuvem, e recebeu e ocultou aos seus olhos. Então, aqui está dizendo, enquanto os discípulos estavam olhando, Jesus foi subindo numa nuvem, e foi subindo, aonde que as nuvens o cobriram e não viram mais, ficou oculto aos olhos dos apóstolos. Mas como a gente leu em Atos, também versículo 11, da mesma forma que ele subiu, ele vai vir também. Então nós estamos vendo essa semelhança. Aqui está dizendo que ele subiu nas nuvens. Agora, nós vamos ver, irmãos,
em Lucas, no versículo 21 ao 27, que diz assim: E então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e muita glória. Aleluia! Então nós vemos aqui, irmãos, esta semelhança também. Quando Jesus subiu aos céus, a nuvem foi levando ao Senhor, e quando ele virá também nas nuvens, agora com muito poder e muita glória. E nós temos mais uma confirmação também em Mateus 24:30, que diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com um poder e muita glória. Semelhante como ele subiu, ele também vai vir nas nuvens. Agora nós vamos ver uma semelhança sobre o arrebatamento também, na morte do Senhor. Então nós vemos aqui em Mateus 27:51, que diz assim: Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto para baixo, e tremeu a terra e fendeu as pedras, como a gente já falou, foi um grande terremoto. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então aqui a gente vê uma semelhança sobre o arrebatamento. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou, abriu-se os sepulcros e vários santos ressuscitaram e foram para a glória com Jesus, né? Primeiro Jesus, depois os santos. Então, irmãos, a gente vê essa semelhança. Agora nós vamos ver aqui está falando sobre uma ressurreição. Quando Jesus subiu aos céus, esses santos que a gente não sabe o nome, a gente não sabe quem é, a gente não sabe a quantidade, eles subiram aos céus com o Senhor, estão lá na cidade santa. Esses não estão no descanso de Abraão, esses estão lá na cidade santa. O Senhor escolheu eles para ficar na cidade santa, e outros estão descansando no descanso de Abraão. Então nós vemos agora sobre o arrebatamento da vinda gloriosa do Senhor, que está em 1 Coríntios 15:51, que diz assim: Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos, por quê? Porque muitos ficarão vivos para ver a vinda do Senhor. Mas todos seremos transformados. Os que serão ressuscitados, que estão no descanso de Abraão, e nós que estamos vivos, seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta. Então, quando eu tocar a sétima trombeta, porque a trombeta tocará e os mortos ressuscitarão e nós seremos transformados. Semelhantemente o que aconteceu com esses santos na morte de Jesus. Então, irmãos, fiel e verdadeira é a palavra em Atos, capítulo 1, versículo 11. Os anjos dizem assim: esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que subiu. Então eu queria mostrar essa semelhança para vocês. Da mesma forma que quando Jesus morreu, houve escuridão toda na terra, haverá escuridão toda na terra para a vinda dele. Houve terremoto,
vai haver um terremoto também, um grande terremoto, em Apocalipse 6:12. Em Mateus também confirma, em 27:51 confirma esse terremoto também. Jesus vindo nas nuvens, ele subiu nas nuvens, ele vai vir também com poder e muita glória nas nuvens. Os sepulcros foram abertos, os santos foram ressuscitados. Jesus, quando vir, vai primeiro ressuscitar os mortos, semelhantemente ao que aconteceu. Jesus não levou nenhum vivo daqui, Jesus levou os mortos. Então, primeiro vai os mortos, serão ressuscitados, e nós, os que ficarmos vivos, seremos também transformados juntamente com os santos que estavam descansando no seio de Abraão. Seremos todos transformados em corpo de glória, semelhantemente também a Jesus. Amém, irmãos? Então eu quero deixar esse testemunho. Eu peço que os irmãos compartilhem para esse entendimento chegar ao coração de todos. Peço que vocês comentem também, curtam, irmãos, porque eu não vejo ninguém curtindo, dando um like ali nos meus minutos de reflexão, nos meus ensinamentos. Se vocês não concordarem com os meus ensinamentos, que não são meus, né? Claro, são do Senhor, é o Senhor que me passa. Eu peço que vocês deixem lá, então. Olha, não concordo, não é assim, mas falem alguma coisa, irmãos, tá? Eu não vejo comentário nenhum, tá bem? Peço que vocês compartilhem para a glória de Jesus. Amém? Fiquem com Deus, que o Senhor Jesus nos guarde para a vinda dele, pois a vinda dele está próxima. E que ninguém seja pego de surpresa, em nome do Senhor Jesus. Amém?